A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero te dizer algo. Quero te dizer que Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, nem por um momento, nem por um minuto. Deus esquece dos seus, a qual Ele tem chamado, a qual Ele tem escolhido. E Deus também não permitirá que outras pessoas se esqueçam de você para lhe abençoar, para estar com você, para lhe ajudar. Porque Deus sopra o teu nome aos quatro ventos deste mundo. Deus sopra o teu nome aonde Ele necessitar que você ali seja lembrado. Deus está trazendo o teu nome à memória de alguém, para alguém se comunicar contigo, trazendo uma palavra, trazendo uma bênção para a tua vida. E essa pessoa será canal de bênção para ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus, porque Deus, Ele nos mostra, nos direciona, nos traz ensinamentos dentro da palavra. Ele nos dá exemplos, e eu quero dar o exemplo aqui de uma ação, de um acontecimento, aonde o nome foi lembrado, aonde pessoas lembraram desse personagem, tá? E eu quero dizer sobre essa palavra, eu quero compartilhar com você esse ensinamento, essa palavra que Deus tem falado nesse dia de hoje, porque você não está sozinho neste mundo, você não está esquecido. Deus lembrou de você, Deus se lembra de você, Deus lembra dos seus atos, Deus lembra de cada semeadura sua, Deus lembra de tudo que você tem feito, da tua obediência, da tua fidelidade. Deus lembra, em nome do Senhor Jesus. Hoje, o Espírito Santo, Ele vai trazer à tua memória recordações. Deus vai mostrar para você que Ele não esqueceu de você. E isso Deus vai trazer primeiramente à tua memória. Ele vai trazer provas na tua lembrança de que Ele não esqueceu de você, tá? E hoje eu quero falar sobre a sunamita. Você lembra aquela sunamita aonde passava ali todos os dias sobre a rua dela um servo de Deus? Ali passava o profeta Eliseu. Ali passava Eliseu e o seu servo. E ali, todos os dias, aquele homem de Deus passava naquele lugar. E aquela mulher viu que aquele homem sempre estava a passar ali. Ali era um caminho, aonde ele ia para outra cidade. E então o que ela fez? Ela colocou no coração dela um desejo de construir um quarto para este servo, aonde ele pudesse ali repousar, aonde ele pudesse ali estar. E então ela conversou com o esposo e assim decidiram. Construíram um quarto para que este homem ficasse ali naquele aposento. E ali ela o alimentou, ali ela o ajudou e deu ali o descanso para ele enquanto ele fazia a peregrinação dele. E então aquele servo abençoou a filha, né? Abençoou aquela mulher, abençoou a sunamita. Ele profetizou sobre ela. Ele deu uma profecia de um filho. E Deus tornou aquela mulher fértil. A profecia aconteceu. Ela gerou um filho. E eles ficaram muito felizes, ela e o esposo, com esse filho. Mas passado o tempo, aquela mulher, o filho daquela mulher adoeceu de repente e então faleceu. Mas aquela mulher não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Ela continuou firme, ela continuou
fiel ao Senhor, crendo no Senhor. E ela então foi atrás do servo do Senhor. Ela foi atrás daquele profeta. E ali, quando o profeta esteve junto com aquela mulher, ele tomou aquele menino em teus braços, orou e reivindicou a vida novamente sobre aquela criança. E Deus mais uma vez ouviu o profeta e abençoou aquela família, devolvendo a vida ao filho, que era o presente que Deus tinha dado para ela, que era o galardão que Deus tinha dado. E aquela família ficou grata, grata a Deus e grata também ao servo de Deus. Mas passou-se algum tempo e olha só o que aconteceu. Vamos ler essa história lá no livro de 2 Reis, tá? 2 Reis, no capítulo 8. Eu quero estar lendo do verso 1 ao verso 6 para que você entenda quão grande é a glória de Deus, quão grande é o mover sobrenatural de Deus. Amém? Deus é fiel, amados. Não perca a tua esperança. Continue crendo no Senhor. Continue sendo fiel e obediente ao Senhor, porque tem as suas vantagens, viu? Tem as suas vantagens ser fiel ao Pai. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina, onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Olha só, lendo até aqui, a gente vê que ela, mais uma vez, ela ouviu o profeta. Ela ouviu. Ela teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E o que ela fez ao ouvir essa voz? Ela foi fiel. Ela foi fiel e obediente. Ela obedeceu o servo de Deus, que deu uma direção. Eu creio que ali estava tudo bem, ali ainda tinha bênção, tinha fartura sobre aquela terra. E de repente o profeta chega e diz: olha, Deus chamou a fome e a fome virá sobre este lugar. Então, pega o teu filho, teu esposo e vão embora. Pensa, alguém no momento tão bom da tua vida e chegar e dizer: olha, vai chegar o tempo de fome, vai chegar o tempo de escassez, vai chegar o tempo de necessidade sobre a tua vida. Você deve fazer assim, assim, assado. O que você faria? Pois é, essa mulher, ela não pensou 2 vezes. Ela procurou obedecer aquele servo do Senhor. E ela então, foi ela e o teu esposo e o teu filho e foram embora daquele lugar e peregrinaram. Isso quer dizer que ela não teve uma moradia. Isso quer dizer que ela passou um tempo em um lugar, em outro, e ali eles estavam a peregrinar. Ela estava ali não fixa, estabelecida numa terra. Ali diz que ela passou um tempo, tá? Ela passou um tempo sobre um lugar. E ali diz que ela fez tudo conforme a vontade de Deus e não a dela. Porque pensa, não era a vontade dela estar numa terra estranha, aonde ela seria estrangeira naquela terra. E aqui a palavra fala que ela passou a peregrinar na terra dos filisteus 7 anos. Então diz aqui que ela não estabeleceu. Ela não estabeleceu moradia na terra do filisteu. Ela foi peregrina na terra dos filisteus, tá? Ela não estava sendo, como que se diz, estabelecendo a moradia fixa naquele lugar. Ela sabia que ela voltaria. Então, ela peregrinou 7 anos. Então, 7 anos de fome, de escassez, veio sobre a terra dela, a terra pré-natal. E ela não estava lá, porque ela estava vivendo ainda sobre a cobertura, sobre a presença, a bênção de Deus
na terra dos filisteus. Sabe, isso também me faz lembrar que mesmo você vivendo na terra dos inimigos, se você estiver debaixo da palavra de Deus, sobre a ordem de Deus, você vai viver uma vida plena. Você vai viver uma vida de paz, você vai viver uma vida de prosperidade, porque Deus vai te guardar. Então, amados, procure ouvir a voz de Deus. E se Deus te enviar para algum lugar, se Deus te enviar para alguma terra, vá sobre a direção do Senhor. Mas eu quero te dizer, não vá para outro lugar se isso não for a vontade de Deus. Aqui nós vemos exemplo que ela mudou de terra, mas ela mudou de terra por um momento, tá? Ela não ficou ali residenciando naquele lugar. Ela não fez moradia fixa ali. Ela passou ali por um tempo, tá? E olha só, verso 3 diz: E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Olha só, ela deixou as terras dela, deixou a casa dela por 7 anos. E ela foi a peregrinar nas terras dos filisteus. E ela ali ficou 7 anos, até que se passasse o tempo da fome e Deus permitisse que ela voltasse. Mas ela voltando, então ela não achou mais a casa dela, não achou mais a residência dela, tá? Então o que ela fez? Ela foi a conversar com o rei. E olha só o que diz verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificar a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. O rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha que maravilha. Deus é maravilhoso. Aqui vai falar que aquela mulher, ela voltou da terra e ela foi então agora clamar ao rei. Ela foi buscar os direitos dela. Ela foi buscar justiça na vida dela, tá? Para retomar a casa dela. E ali, então, ela foi falar com o rei. Mas antes mesmo que ela fosse falar com o rei, Deus já tinha soprado ao rei, tá? Deus já tinha soprado ao rei o interesse de conhecer mais sobre os feitos de Deus através daquele servo, através do profeta Eliseu. E ali Deus soprou sobre a mente, sobre a memória de Geazi, o acontecimento, o manifesto desse milagre feito através do profeta de Deus. E então Deus trouxe a memória. Deus trouxe a memória a Geazi. E Geazi, então, foi contar. Por quê? É que eu falo que Deus trouxe a memória dele, essa lembrança dessa mulher. Porque Eliseu fez tantos feitos. Eliseu fez muitos, foi um canal, um instrumento de Deus para muitos milagres. Mas por que naquela hora Geazi lembrou dessa mulher, da sunamita? Porque Deus queria fazer um milagre na vida dela. Deus ainda queria honrar aquela mulher. Então a obra não estaria concluída ainda naquela vida. Deus ainda tinha coisas para fazer na vida daquela mulher. Ainda tinha bênçãos para receber. E Deus queria mostrar mais uma vez que Ele é justiça. E Deus, Ele nos demonstra a sua justiça e a tua fidelidade quando nós também somos fiéis e obedientes ao Senhor. Quando nós demonstramos a nossa obediência com Deus. Aquela mulher foi fiel a Deus, obedecendo o servo dele. E ela foi submissa, obediente, ouvindo Deus através daquele profeta
e obedecendo a direção a qual ele deu. Quando você obedece a voz de Deus, o comando de Deus, Deus traz honra na sua vida. Deus traz a justiça na tua vida. Não importa como que você vai viver, ou que maneira, o porquê, sabe? Não fique interrogando, questionando Deus. Só faça o que Deus tem te mandado fazer. Segue a direção. Essa mulher foi. Essa mulher saiu da terra, ela não perguntou para onde que eu vou, para onde que eu vou ficar, como que eu vou ficar, vai ter comida lá, vai ter sustento, em que terra que eu vou ficar. Ela não questionou. Ela largou tudo ali e foi embora. E por ela obedecer, Deus trouxe a memória de Geazi o acontecimento aonde envolvia o milagre da sunamita. E então o rei é despertado com o interesse de conhecer sobre os milagres de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para contemplar a glória do nosso Senhor. E ali Geazi então foi falar dos acontecimentos. E ele falou sobre o milagre dessa mulher. Ele falou sobre o ressuscitar daquele menino. E o importante, e quando ele acabava de falar, de repente a mulher entra ali. E a mulher entra com o filho. Ela entrou com a prova, com o testemunho. Sabe o que vai trazer o milagre na tua vida? O seu testemunho. A prova dos milagres de Deus tem que estar na tua vida. Sabe, ele tem que permanecer. O seu testemunho, ele tem que permanecer na tua vida. Porque o seu testemunho é a prova viva de que Deus é na tua vida. E ela estava ali com aquele menino. E ali, Geazi fala assim, olha, rei, essa é a mulher. Essa é a mulher com a qual eu estou te falando. E esse menino aqui, ó, é o que foi ressuscitado. É o que Eliseu vivificou. É o que Eliseu trouxe a vida de novo. Porque Deus soprou sobre ele a vida. O rei estava diante do milagre de Deus. O rei estava diante da prova viva. Sabe por que muitas vezes as pessoas duvidam dos fatos? As pessoas duvidam dos testemunhos, dos contos que contamos sobre testemunhos, sobre a verdade, sobre o milagre. A Bíblia toda é um milagre. Quantas pessoas ainda duvidam da Bíblia? Mas basta você olhar para os lados, basta você olhar para todo este mundo e crer, porque toda a terra é o testemunho vivo de que Deus existe. Olhe para a tua vida e veja o testemunho de Deus. Veja o testemunho do Senhor. E aquela mulher aqui contou para o rei então, porque ele quis ouvir da boca dela, é verdade? Conte-me o que aconteceu. E ela contou. E então ela contou além, ela contou muito mais. Ela disse, olha, então o sacerdote, o profeta, ele disse para mim ir embora, porque viria o tempo de fome e eu tive que abandonar tudo. Eu abandonei tudo e saí, mas agora voltei e já não tenho mais a minha casa, já não tenho mais a minha terra. E eu peço ao Senhor que as me dê. Ela clamou ali o rei. E o rei ouviu os testemunhos dela, ouviu então e enxergou que ela era uma mulher temente a Deus, que ela era uma mulher obediente e submissa. E então ele pegou o eunuco e disse, olha, faz tudo quanto tem que fazer e restitui, para que tudo que foi dessa mulher volte para ela. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Sabe o que Deus está nos dizendo hoje? Que haverá restituição na tua vida. Haverá restituição na tua vida. Deus está trazendo restituição. Sabe por quê? Deus está soprando o teu nome aos quatro cantos dessa terra. Deus está trazendo o teu nome na memória de muitas pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado através de você, através do seu testemunho de vida, através dos seus feitos. Deus vai trazer maravilhas. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Os feitos de Deus não serão em vão. Os feitos de Deus na sua vida vai ser esclarecido, vai ser testemunhado aos quatro cantos deste mundo. Deus não está soprando o teu nome à toa, não. É para que, ao mesmo tempo que você receba da justiça de Deus, da restituição de Deus, o nome dele também seja glorificado, o nome dele seja exaltado aos quatro cantos desta terra. Então, amados,
Não abandone Deus. Faça como a sunamita, obedeça. Não fique questionando Deus, não fique questionando trabalhar, o agir dele. E quando Deus te der uma direção, vá sobre a direção de Deus, mas vá sobre a direção de Deus. Tenha certeza que é Deus falando contigo. E quando o servo do Senhor lhe der uma direção, se um profeta do Senhor der a direção, ouça a voz dele, ouça o que o Senhor está falando através desse profeta. Seja temente a Deus, seja obediente ao Senhor. Seja obediente, porque Deus vai trazer bênção na sua vida. Deus quer trazer restituição. Deus não se esqueceu de você. E Ele também não vai deixar que outros esqueçam de você, para trazer a bênção na sua vida, para trazer a justiça. Deus está soprando o teu nome aos 4 cantos dessa terra e haverá bênção na sua vida. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para estar contigo nessa caminhada. E você vai voltar às suas origens. Você vai voltar a viver as bênçãos do Senhor. Você vai se estabelecer aonde Deus te colocou. Então fica firme no Senhor. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra, toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, que nesse dia o Senhor possa soprar, Pai, o nome, Senhor Deus, dos teus servos. Sopra, Senhor Deus, o nome dos teus filhos, Pai, aos 4 cantos dessa terra, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado, Pai, através do testemunho de vida de cada um, Senhor, dessas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor Deus, Pai, venha derramar restituição, venha trazer justiça, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, que eles sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa tomar posse da vitória, que você possa tomar posse da restituição de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.